noite! Boa noite a todos em mais um Relâmpago Entrevista. Sábado, 26 de setembro de 2020, 8 da noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao Relâmpago Entrevista aqui na Rede Relâmpago. Ao som de Como Vovó Já Dizia, de Raul Seixas. Vamos ouvir um pouquinho aí, olha aí, ó. Tá aí no fundo, tá aí no fundo. Raul Seixas é o cantor preferido do nosso convidado. É a música, ele falou assim, escolhe qualquer uma do Raul que eu gosto de todas. Olha, eu também tenho um gosto igualzinho ao dele, adoro Raul Seixas, olha aí. E essa é super hilária, cara. Se você pegar a letra das músicas do Raul Seixas, você fica louco com elas. É sensacional, sensacional. Bom, vamos apresentar devagarinho esse nosso convidado que já está aí, já vi que ele já está na sala. Ele é jornalista, humorista, ele nasceu em 5 de 9 de 1978, aliás, foi esse mês, né, aniversário dele, tem 20 dias, completou aniversário, parabéns. Ele é carioca, carioca da gema, nasceu no Rio de Janeiro e olha, é uma figura, acho que dispensa comentários, ele faz stand-up. Ele é palestrante também. Enfim, ele traz muito alto astral pra gente todos os dias no programa de primeira da Mix FM aqui do Rio, 102.1. E também no SBT Esportes. É um quadro, é um programa que tem coladinho ao SBT Rio. Eu vou tirar um pouquinho aqui a música, vou abaixar um pouquinho a música aqui. Vamos lá. Acho que eu só abaixando aqui, né? Um pouquinho. Ah, não, aqui. Eu tô meio doido hoje, rapaz. Negócio de botão pro lado, botão pro outro. Vamos chamar ele, então? Vamos lá, tapete vermelho. Agora, o Marcelo Lobato Oliosi. Falando assim, ninguém sabe, mas a pessoa conhece, todo mundo conhece ele. É o Smigol, tapete vermelho pra você, meu amigo. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, galera. Prazer estar aí, cara. Tudo bem. O prazer é todo nosso, Smigol. Olha, a Rede Relâmpago está recebendo tanta gente boa, tanta gente bom astral, e você é um dos caras, um dos top, né, em matéria de alto astral. Olha, o Smigol, a cada vez que ele aparece na televisão, assim, você vê ele ali fazendo reportagem e tal. Olha, é hilário. O cara é muito bom. Ele faz a pergunta pertinente sem perder o bom humor da matéria. Como é que é isso, Smigol? Conta um pouquinho aí pra gente. Primeiramente, boa noite, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, irmão. Boa noite a todos aí. Meio ruim da garganta, meio cansado hoje, foi um dia puxado, mas tá tudo ótimo. E obrigado pelo convite, cara, porque eu acho que a gente tem que participar, tem que ajudar a galera que está começando. Um dia eu comecei também, né? Então eu acho muito importante, eu sempre tento atender todo mundo. E vi que você, tem uma pegada alto astral também, já convocou uma galera de peso aí. Tá com moral aí o teu quadro de entrevista. É mesmo? Não, é bom você falar, porque eu não sei qual o caminho que eu tô indo. Se eu tô indo bem, se eu tô indo mal. Vai lá. Tá indo bem, é isso mesmo. Isso é uma das vantagens que vocês têm hoje, que eu não tive quando eu comecei. Eu comecei, você tinha que começar ou numa Band, ou na SBT, ou na Globo. E não tinha essa possibilidade de montar o teu canal, montar o teu quadro, correr atrás, produzir. Você faz tudo, né? Produz, grava, entrevista. Então, hoje eu vejo que é mais fácil no sentido de que você não precisa esperar ninguém. Você não precisa precisar da Globo mais, né? Cada um é a sua própria Globo hoje em dia. Então, foi o que o Caio Alex falou aqui no sábado retrasado, ele falou comigo, isso realmente. Olha, cara, você não precisa ser um Silvio Santos, você não precisa ser um Roberto Marinho, você já tem o seu canal, a Rede Relâmpago, tá aí, você tá tocando barco. Tem live de notícia, tem live de esporte, tem live de música, né, de fala de cultura e entrevista pessoas bacanas igual você. Bacana, bom te receber, viu? Maravilha, vambora. Smigol, palestrante, humorista, apresentador, repórter. Como surgiram essas profissões para o Smigol, para o Marcelo Smigol? Como é que surgiu isso? Surgiu na necessidade, né? Você, jornalista, sabe que a gente tem que fazer o máximo de coisas que você puder, porque é uma profissão que, infelizmente, paga muito mal no começo, principalmente, né? Não é muito remunerada, apesar de ter o glamour de você estar com as pessoas, com os ídolos, né? Entrevistando, ou estar no rádio, estar na televisão, mas não é uma profissão que tem uma remuneração alta. Então, eu acho que você tem que pegar...
Vê se tá legal aí a internet, tudo direitinho, que eu tô no quarto dos meus filhos aqui hoje. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então é isso, vai pintando coisa, quem tem as ferramentas vai fazendo, né, cara? Eu sempre procurei agregar coisas, né? Eu comecei no rádio, não foi uma escolha minha, foi uma opção, porque na faculdade ainda me disseram que o rádio era uma boa porta de entrada, e eu corri atrás, liguei para todas as rádios do Rio de Janeiro, até conseguir uma prova na Rádio Cidade, uma prova de estágio, né? E foi assim que eu fui parar na Rádio Cidade, como estagiário de rádio, crente que eu ia fazer locução, que eu ia fazer matéria e tal, e não era nada disso. Entrei atendendo telefone, que era o... Você liga para a rádio, hoje não tem mais, né? Hoje tem o WhatsApp, mas antigamente você ligava para pedir música, para concorrer ao prêmio, e o estagiário ficava atendendo isso, e cadastrando ouvinte, foi o que eu comecei fazendo. Mas lá tinha o jornalismo, que era o jornalismo da Rádio Cidade, era um jornalista e um estagiário. E eu fiquei pleiteando, sair da promoção, né, e ir para o jornalismo, que era essa vaga do estagiário. E eu conto essa história, que eu fui lá no chefe, falei, pô, eu quero ir para o jornalismo. O caminho normal, o cara, não, vai, fica aí, que quando pintar uma chance, a gente vai lembrar de você. E eu fiquei, acho que um tempo, passo lá, fiquei uns 6 meses no telefone, depois eu fui para promoção de rua, coisas de rádio, né? E aí pintou a vaga, mas entrou uma menina que era filha do diretor, que é uma coisa comum na nossa profissão, né? E aí o cara falou, pô, Smigo, eu ia te testar, você estava na fila, você já está aí um tempão, você tinha pedido, eu sei que você estuda jornalismo, mas pintou aí, furou a fila, porque a filha do indicação do diretor aí, então vou ter que segurar um pouco. Eu falei, não, tudo bem, fazer o quê? Só que o que aconteceu, a menina começou na segunda-feira, e na terça-feira, o chefe lá do jornalismo, só tinha um jornalista, não era o jornalista e a estagiária, disse que ela ia ter que ficar no plantão, porque tem uma escala lá, o plantão, o estagiário está sempre no plantão, era o primeiro, já era o dela. E a menina, muito bem nascida, ela falou, não, esse fim de semana eu vou para Angra dos Reis, para Búzios, não posso. Tem plantão? Aí ele falou, tem, a cada 3 fins de semana você trabalha 2. Aí ela falou, não, então não quero não, muito obrigado. E aí na terça-feira... Aí você foi lá e pulou. Ela mesmo se demitiu, o cara foi lá na promoção e falou, malandro, deu sorte, vem que a vaga abriu de novo. E aí entrei... Era pra ser sua! Era pra ser sua! Era pra ser minha, com certeza. A menina foi pra Búzios também, era pra ela ir pra Búzios, ir pra Angra, era outra pegada, né? Pô, olha como é que as coisas acontecem na vida da gente. Olha, a vaga era pra ser do Smigol, a vaga era pra ser dele. Olha, o Gigante Léo tá aí, ó, seu fã. Se não fosse essa, seria... Ó o Gigante Léo aí, ó, que moral que a gente tá. Gigante Léo, um dos maiores humoristas aí, barra menores, mas maior em talento. Beijo, Gigante. E é isso, se não fosse essa vaga, seria Vivi Seixas. Olha aí, a gente começou com o Raul Seixas, tocando Raul Seixas, e ia ter uma honra de ter a filha do Raul Seixas aqui com a gente, a super Olha DJ. Olha aí, DJ Vivi Seixas, olha que honra. Que honra. Pode procurar. Olha que bacana. Lá. Entra lá para conhecer o trabalho da filha do Raul, que representa muito. Ela super DJ, tira onda, menina. Tem um canal no YouTube também sobre viagem, maravilhoso. Beijo, Vivi. Olha, de antemão, já faço o convite para a Vivi Seixas, depois vou entrar em contato com ela. Eu adoro o Raul Seixas, as músicas dele são sensacionais, as letras são super... E olha, a filha do Raul é o Raul em vida. Então, quer dizer... É a continuidade, ela que é a continuidade. Raul, ela que cuida do legado do pai, e ela é maravilhosa. Muito legal. Muito legal, é muito bom a gente ver tantos amigos aqui chegando por aqui. Mas deixa eu te contar, aí eu consegui essa vaga no estágio lá e fiquei super feliz que eu comecei a escrever nota, né, para madrugada, então aprendi a escrever para o rádio, que é diferente de escrever para jornal, escrever, e fui depois que eu conheci, acabei esbarrando com os malucos lá do Rock Bola, que era um programa a rádio era rock e tinha um programa de futebol com humor. E aí que eu colei com essa galera doida, foi ali que nasceu o Smigo, foi por esse caminho. Eu era estagiário, fiquei estagiário um bom tempo ainda. Você até então era o Marcelo, né? Não era o Smigo. Não era, é verdade. O Smigo, eu vou contar logo a história, foi o Escobar que batizou. Que tinha uma pegada de humor. O Escobar apresentava o programa, Alex Escobar, na Globo. Apresenta o Globo Esporte aqui no Rio. E ele tinha pegada de humor, então zoava todo mundo. Tinha uma estagiária que era gatinha e trocou. E entrou um cara feio. Ele falou, pô, esse cara é horroroso, parece um Smigo. Porque tava o Senhor dos Anéis, o filme lá, e tinha o Smigo, que é um bicho lá, careca, do olho azul.
Senhor dos Anéis. E aí até que foi ótimo, porque ficou marcado, o programa era de humor, ficou marcado. Se fosse Marcelo Oliose, não marcaria tanto como o Sméagol, que é uma coisa diferente, né? Então, Pois é. Verdade. E o pior, que eu achei que foi até uma evolução, porque o meu apelido, na época que eu era remador, era Tripa. Então, o Sméagol já foi uma evolução, já melhorou um pouco. Já foi ótimo, ficou bom, o apelido ficou bom, acabou pegando e tal. E nesses anos todos de jornalismo, acho que eu sou um dos poucos repórteres que não assina o nome, né? Assina um apelido. Na Globo eu sempre fui Sméagol, acreditava em Sméagol. E muito chefe reclamava, mas aí o povo achava melhor Sméagol, foi Sméagol. Você é muito fera, Sméagol, você é muito fera. Olha, a gente tem aí o Jorge Maurício Vidal, é personal trainer, tá aí com a gente também, além da DJ Vivi Seixas, Tuane também tá por aí também. Pessoal, todo que curte a Rede Relâmpago tá aqui agora, o Sméagol tá aqui com a gente, pessoal, essa noite, bacana. E tá respondendo algumas perguntas. A próxima é a seguinte: como o Sméagol tem se reinventado nessa pandemia? O que você tem feito de diferente? Cara, primeiro deu uma relaxada, porque não adianta pirar. Parou geral, eu não sou negacionista, eu acredito na ciência. Se a matéria é uma coisa sanitária, saúde, eu vou ouvir o médico, entendeu? Se eu for fazer uma festa, eu vou chamar um DJ. Se eu for escrever um livro, eu vou chamar um jornalista. Então, eu de cara entendi que era um problema sério, se parou o mundo, eu parei também. E aí a gente começa a fazer outras coisas, entendeu? Começou essa onda do home office, que a gente fazia super pouco, a gente começou a fazer muito Zoom, muito Instagram, e eu confesso que eu sou um cara de rua, de agito, sou um cara bem ativo, mas é só melhorei minha internet, cara, e caí para dentro, vamos fazer, então a realidade agora é essa, vamos fazer essa realidade. Inclusive eu até adaptei a palestra, eu tinha algumas datas já fechadas de show, de palestra, e adaptei para um modelo parado, fechadinho, entendeu? Só que aqui você ainda pode jogar imagem, é a ferramenta que a gente tem. Verdade. Então, o lado profissional eu adaptei muito tranquilo. O SBT começou a entrar pelo Facebook, aquela janelinha. Então, fiz o que todo mundo fez e tranquilo, não foi nada demais. Agora a gente desenvolve outras coisas, entendeu? Primeira semana, primeiro mês, eu comecei a botar prateleira, arrumar armário, e dar mais atenção para as crianças, para os filhos. Eu acho que exercitou esse lado mais humano da gente, cuidar mais, ficar mais com a mulher, entendeu? Conviver. Demos uma pausa, né? Olha que louco. Eu moro num andar, eu moro num prédio, num andar que eu tenho, são 4 apartamentos. Eu tenho 3 apartamentos com pessoas, um vizinho que eu nunca tinha, só cumprimentava bom dia, boa tarde, boa noite. E de repente a gente começou a trocar ideia, ele tem cachorro, aí, pega meu cachorro, fica aí com um, não, solta o teu cachorro pra cá. Quer dizer, fiz uma amizade de um vizinho, virou um amigo. Tem uma vizinha idosa, aliás, outras 2 portas são 2 vizinhas, senhoras de idade, então eu já me comprometi com a minha mulher para ajudar a fazer o supermercado e o que precisava, e aí começou um negócio de fazer bolo, toma um bolo, não sei o que, eu fiz uma janta, toma... Cara, então eu acho que esse lado mais humano aflorou para todo mundo, porque nem tudo é só trabalho, dinheiro, a loucura. Às vezes, na loucura do dia a dia, a gente esquece um pouco isso. Teve outra coisa legal, a minha mãe tem 77 anos, já está bem coroa, e ela costura. É aposentada, é velhinha e tal. Ela trabalhava numa feirinha vendendo vestido e tal, não cancelou a feirinha lá dela. E aí eu mandei pelo WhatsApp, que ela começava a usar muito devagar, mandei pelo WhatsApp o modelo de uma máscara. Só que ela costura pra caramba. A velhinha tem 77 anos e enfia a linha dentro da agulha. Ela é sinistra. E ela, pensando em motivar ela a não ficar sozinha, porque eu não podia frequentar a casa dela, nem ela minha. Então mandei, mãe, faz umas máscaras aí que o povo tá precisando. Então começou a fazer, costurar, só que ela costura pra caramba. Então ela começou a fazer uma produção gigante. E eu comecei a anunciar máscara aqui, saí entregando máscara aqui pelo meu bairro, Tijuca, nas escolas, no pessoal carente, Grajaú, Vila Isabel. Aqui tem muita comunidade em volta também. Então é isso, você vai pirar ou vai fazer alguma coisa, eu comecei a fazer para os outros, entendeu? A gente tem que olhar um pouco em volta, que realmente a nossa vida no jornalismo é muito acelerada. A gente era rádio de noite, era o SBT, palestra, show, a gente sempre atrás de fechar coisa, vender e acontecer, e essa internet você tem que estar sempre postando conteúdo. Então deu uma desacelerada, foi bom para a gente olhar um pouco, né, para o nosso dia a dia, e acabei fazendo coisas que eu não estava tendo tempo para fazer, que é dar uma atenção para o vizinho, para minha mãe,
entendeu? Fazer coisas um pouco pelo outro. Eu acho que isso foi a coisa mais legal dessa pandemia. Acabou olhando mais para o lado, né? Era o óbvio. Estava ali sua vizinha precisando, de repente, ir no mercado de alguma coisa, você podia ajudar. E a sua mãe lá, costura a beça, ela poderia, né? Higiene mental dela, fazer as máscaras, claro, e tal, para poder... Não foi nem para ganhar dinheiro, porque não é para ela fazer. Tem máscara, R$5, tu compra uma máscara. Foi mais para ela se ocupar, manter a cabecinha dela em atividade e ajudar os outros, com certeza. Muito bom. Parabéns, amigo. Parabéns pela iniciativa. É como diz a Ruth Russo aqui, que entrou. O Vitor Maron também está por aí. Obrigado, pessoal, que tá chegando aqui na Rede Relâmpago para ver os Smiggle. Aqui nós temos um papo com o Marcelo Oliose. Ninguém sabe que é o Marcelo Oliose, mas é um Smiggle aqui. Olhou a cara dele, já lembrou. Sport TV, Popbola, SBT, olha, o cara top o tempo todo. E ainda tem uma curiosidade, gente. Campeão brasileiro de remo. Campeão brasileiro de remo com o Flamengo. Conta pra gente esse lado atleta do Smiggle aí, ô Smiggle. Eu não sabia. Eu comecei, cara, minha família é a classe média pobre, assim, humilde, a classe média baixa, né? E eu remava, fazia escolinha de remo, porque amigos meus remavam e tal. Aqui no Rio de Janeiro tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, então tem o Botafogo é regatas, o Vasco é regatas, e o Flamengo também nasceu no remo, né? E eu remava, fazia escolinha, naquela empolgação me chamaram para pré-equipe, eu era garoto, 13, 14 anos, fui. E minha mãe tinha uma loja nessa época, e foi bem na época ali do Collor, 90 e pouco, que confiscou a grana, quem é mais antigo lembra, então teve uma crise, tantas crises, né, econômicas que o país já passou, e foi um momento que ela não estava mais conseguindo pagar a minha escola. E aí o Flamengo me ofereceu uma bolsa de estudo para eu continuar na equipe, para eu competir pelo Flamengo à vera, né? E eu peguei para aliviar a minha mãe, né? Porque eu precisava continuar estudando também. E foi assim, só que eu dei uma grande sorte que na época, na verdade eu comecei no Vasco, né? Eu remava no Vasco, e no Vasco que me ofereceu a primeira bolsa. Só que eu me destaquei e o Vasco nessa época não era a força era o Flamengo. E o Flamengo me chamou, fui pro Flamengo. Falei, bom, vocês me derem a bolsa, eu vou. Eu sempre fui Flamengo, né, como time de coração. E aí eu comecei a levar bem a sério, mas eu dei um pouco de sorte porque o Flamengo era a potência no remo nessa época. E ganhava tudo. A equipe do Flamengo era a base da seleção, era muito forte. E então eu só entrei naquele trilho e aí fui campeão estadual. Todos os anos que eu remei no Flamengo, fiquei 12 anos lá, o Flamengo foi campeão todos os anos. Só no final que perdeu pro Vasco. E aí na equipe você vai no embalo, campeão brasileiro, tá? Cheguei a disputar até pré-olímpico, mas hoje é uma coisa que me serviu muito, porque nessa idade, né, você tem ali 14, 15, 16 anos, é muito fácil desvirtuar e ficar na boemia, ficar na sacanagem, ficar nas drogas, é muito fácil. Né? E eu não, eu tinha um compromisso com o clube, porque eu precisava pagar minha escola. Então eu fiz o 2º grau, depois eu fiz a faculdade de jornalismo, inclusive, com o Flamengo me mancando e eu remando. Aí eu virei atleta profissional mesmo, tinha salário, os caras pagavam o meu apartamento, almoçava no clube. Então foi uma época boa. E muito quando bacana. eu estava num ambiente campeão, eu fui, depois de muitos anos, fui laureado. Hoje em dia eu tenho lá um nome no chão, lá no Hall da Fama. Sou um atleta laureado por conta dessas conquistas que o clube era uma potência do remo, ainda é hoje, mas na minha época era muito forte. E eu segui, falei, então tem que remar. Mas treinei muito, cara. Treinava 5 da manhã, fazia 2 treinos por dia, voltava à tarde para treinar. A gente treinava fim de semana. Foi puxado, mas foi o maior barato. O remo, até hoje, agora tô lá no mar, lá remando. A gente sabe que o pessoal do remo é bem cedinho. Você chega ali na lagoa, você vê que o pessoal bem cedinho mesmo tá ali treinando, tá fazendo os exercícios. E uma coisa... E o legal, cara, é que eu já aprendi 2 coisas que eu me ajudar no jornalismo. Uma, que o jornalismo você trabalha fim de semana, trabalha cedo, não tem horário, né? Não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Então, quando a galera ficava torcendo o nariz para uma pauta, tem que ir lá, ficar na porta do hospital para pegar o boletim, sabe? Tem que ir lá longe fazer a matéria que ninguém quer fazer, do intercolegial, num CIEP, em Deodoro. Para mim nunca foi problema, para mim era missão dada, missão cumprida. E também aprendi por muita coisa, porque você no esporte se relaciona com muita gente. Então, muitas dessas relações que eu fiz no Flamengo, no Vasco e no âmbito do esporte, me serviram depois quando eu era profissional do jornalismo, que eu precisava
falar com alguém, ou que eu precisava de uma fonte, ou que eu precisava abrir muitas portas, você ter conhecido muitas pessoas do esporte, e eu acabei no canal de esporte, então me ajudou também no jornalismo, na minha carreira de repórter. O que ficou muito, muito bom, né? Você já era um cara ligado ao esporte, entrar para fazer esporte e num canal de esporte deve ter sido maravilhoso para você, deve ter sido uma mão na roda, para pelo menos o teu coração ficou mais tranquilo. Poxa, legal, estou na minha área aqui, no meu barco, que bacana. Márcio Silva está por aí também, Rodrigo Cardoso, o Pablo Star Guerreiro está aí também. Vai chamando a galera, vai chamando os também. O Smigol está aqui com a gente na Rede Relâmpago, no Relâmpago Entrevista. Smigol, quer mandar um beijo, um abraço para alguém aí que você viu aí entrar? Pode falar. Porra, aqui ó, Fábio Plessan, a galera da loja do Flamengo lá, porra, que tira onda, a maior loja de clube do mundo é dos caras ali na Gávea, aliás, todas elas, né? O pessoal do Remo aqui, ó, o Rodrigo, uma galera maneira. Abraço para todo mundo aí que tá prestigiando, todo mundo em casa, né? Intocado com esse negócio de pandemia. E vamos ver live. Pois né? Um dos grandes integrantes do Rock Bola na época, atual Pop Bola. Isso. Como foi essa experiência com essas figuras sensacionais, Smigol? O Calheiro já esteve por aqui, terça-feira vai ser o Alexandre Araújo e no dia 16 o Lopes Maravilha, olha só. Foi maravilhoso, eu peguei um time assim que aprendi muito com esses caras, todos eles eram muito mais experientes do que eu. Eles são um pouco mais velhos do que eu, né? Eu era um estagiário, eu era jovem, apesar de não ser um novo estagiário, eu já tinha 20 e poucos anos, mas todos eles muito mais experientes de rádio. E o Alexandre Araújo foi um que me ajudou demais, que me deu a mão, ele me deu oportunidade, falou, pô, esse cara manda bem, vou botar ele aqui um pouquinho, fazer um quadro aqui, um quadro ali. E aprendi muito com eles, mas aprendi também uma coisa da profissão, que acontece muito em grupo, né? Você vê, é a mesma coisa assim, fazendo uma analogia à banda de rock, é grupo, né, filho? Então tem, na nossa profissão tem muita vaidade, tem muita... Acontece de tudo, né? E ali eu vi muita coisa, assim, já fui vacinado, já quando eu cheguei na Globo, que o clima também é de muita competição, já tinha aprendido tudo ali com o Rock Bola. Porque eu entrei estagiário e aconteceu do cara que fazia o Flamengo sair. Foi mandado embora, porque falou umas bobagens no microfone lá. Na verdade, ele não era jornalista, ele era torcedor. Então, teve um episódio lá que um jogador processou o programa e o cara do Flamengo, de uma hora para outra, saiu. E ele fazia até muito bem o Flamengo, o pessoal adorava ele, mas ele faltava aquela cancha de jornalismo, de responsabilidade, de o que você vai falar num veículo de comunicação. E aí acabou que eu estava ali, era Flamengo, o cara falou que é Flamengo, conhece tudo, aí comecei a fazer o Flamengo, fiquei segurando a reportagem e o Flamengo, até apareceu o Tavares. E o Tavares que faz hoje o Flamengo não era o cara do Flamengo, eles testaram vários até achar o Tavares, né, que faz muito bem o Flamengo. Então ali eu já aprendi um monte de coisa, então eu tive um crescimento rápido. E acabou que depois eu comecei a fazer show de teatro, de stand-up, eu comecei a fazer evento, os caras me chamavam. E aí teve um momento ali que foi justamente quando a gente foi para a televisão, eu já contei isso em outras entrevistas, e aí começou a ficar aquele mal-estar, porque na televisão eu deslanchei, eu me identifiquei muito com o veículo televisão. Televisão é muito assim, ou é ou não é, entendeu? Ou acende ou não acende. E como eu era o repórter, eu ia para a rua, eu entrevistava jogador, e com muita ajuda deles também, porque várias vezes o Alexandre Araújo me sugeria uma pauta, me sugeria uma pergunta, e eles me ajudaram muito. Mas quem botava a cara na rua era eu. Então teve um destaque muito, muito grande, eu acho que... E aí quando o programa acabou na televisão, por conta de diretor de televisão, que muda, e foi bem isso, mudou o diretor, o cara entrou e falou, não, esse programa aqui é sucesso do outro, vou fazer o meu. E ele acabou o programa, mas eu fiquei contratado. E ali teve uma ruptura com o Rock Bola, que os caras não queriam que eu ficasse sozinho, que eu não poderia fazer. E ali eu tive que optar. Na verdade, nem tive que optar, eles mesmo me dispensaram, falaram, não, tu vai ficar lá, então... Então já aprendi um pouco isso, que tem esse lado de grupo. O grupo é difícil, né? Por outro lado, eu falei, cara, então eu vou sozinho. Tive que ter um pouco de coragem e toquei minha carreira sozinho, que foi bom também. Foi muito bom, porque aí você não depende de grupo. Por exemplo, no grupo mesmo tinham outros componentes que faziam outras coisas. O Tricolor, o Tony Platão, era músico, fazia os shows dele. Então isso eu não entendi na época por que ele podia fazer o show dele de música e eu não podia fazer o meu de comédia. Entende? Então, ali foi a escola da profissão foi no Rock Bola. Então, eu devo muito a todos eles.
Você acabou vendo todo esse cenário, né? Que por enquanto você ainda não conhecia. Como é que é esse? E acabou tendo algumas surpresas. Na minha cabeça, recém-chegado nessa profissão, eu tinha que chegar no horário, fazer o meu bem feito e ir embora. E entregar o que eu tinha que entregar. Mas não é só isso, porque quando envolve rádio, televisão, é normal, a audiência gosta mais uns gostam mais do Lopes, o outro gosta mais do Escobar, o outro acha mais legal o Smigo. Então tem um pouco isso. E eu gosto muito de música, estudo muito as bandas e fico vendo. Então, por exemplo, quando eu estava vendo o documentário do Barão Vermelho na Netflix, que eu recomendo, maravilhoso, quando o Cazuza chegou e falou que queria sair, todo mundo ficou puto. Porra, vai foder a banda, porra, eu sou uma banda, somos um grupo, o cara quis ir solo. E aí, 10 anos depois, sei lá, muitos anos depois, quando o Frejá quis sair, porra, os caras também ficaram putos, entendeu? E o Frejá quis fazer a carreira solo. Então tem essas coisas que era uma vaidade que eu não achei que tinha no jornalismo, entendeu? Mas tem demais. E se você se destaca um pouco, isso muita gente gosta, mas tem muita gente que fica assim meio... Enfim, são as coisas da televisão é pior. No rádio tem, e eu vou te falar que na televisão tem vezes 10, né? Então fui aprendendo tomando porrada. Fui tomando porrada e aprendendo. E segui meu caminho. Falei, não, é isso mesmo que eu gosto, é isso que eu quero, vou fazer. Sempre levei muito a sério. Quando eu fui para o teatro, eu levei da mesma maneira que eu levava o jornalismo. Apesar do teatro ser mais entretenimento, mais mainstream, a galera mais artista, né? E tem mais poesia, vamos dizer assim. E eu sempre levei a sério, cara. Falava, não, tem que chegar na hora, texto decorado, entendeu? O cara fala, vai fazer a participação, é 10 minutos, faz 10 minutos, entendeu? Porque o cara tá no show do outro, quer fazer meia hora e caga o show do outro. Não, eu sempre levei muito a sério. Nunca perdi um voo, nunca faltei uma peça, nunca, sabe? Sempre levei com muito profissionalismo. Eu acho isso faz a diferença. Nunca entrei no palco viritado, nunca entrei doido. Depois sim, mas enquanto tá lá fazendo, você tem que estar 100% naquilo. Isso é bom porque mescla, né, o talento, né, da pessoa, que isso não tem como tirar. Isso não tem como tirar. Você, Smigo, você tem o talento. Acabou, pronto. E a sua disciplina com a profissão ajuda muito. Então, mesmo que tenham coisas contra, isso acaba caindo por terra, porque o teu talento, ele vai embora. Ele continua. Eu posso te dizer com confiança no que eu vou te falar agora. Um cara com pouco talento e muita disciplina, ele vai chegar lá, ele vai se desenvolver. E ele vai ser um bom profissional. O cara com muito talento e pouca disciplina, a vida dele é curta. Disciplina, entendeu? Profissionalismo. Apesar de ser televisão, apesar de eu ser de um negócio mais descontraído, isso é para a audiência, é para o fã. Você tem que ser profissional, cara. Você tem que levar a sério. Entendeu? Tem que ter uma produção antes. Você não pode ir para uma entrevista sem fazer o dever de casa, como você fez, e foi lá estudar os mil. Então, eu acho que sinceramente, 90% é a transpiração, é o teu profissionalismo, é a tua disciplina. E o resto aí é a tua intuição, o teu talento, aí você deixa. Mas o cara que não leva a sério, ele não chega lá. Não chega, eu cansei de ver vários exemplos. O cara que acha que já sabe tudo que faz, chega lá, eu não improviso e faz. Eu acho que uma hora o cara pisa na casca de banana, uma hora o cara... Não dá certo, não adianta. Tem que levar a sério. Não dá certo. Improviso realmente... para quem sabe improvisar e deixar meio que aquilo como se fosse uma coisa sem erro. Mas o improviso realmente... Eu digo o improviso não de uma forma assim específica, entendeu? Eu digo assim, de você achar que... tá tranquilo, na hora eu resolvo, entendeu? Porque até no improviso, que eu fiz algumas peças de improviso, fiz com o Zenas, improvisado com a Adnê, com o Caruso e tal. Para fazer o improviso, lá os caras treinam pra caramba. Existe um treinamento. Você joga os jogos antes, você treina, você propõe. Era um negócio meio de atleta mesmo. E aí, para na hora, você ter várias ferramentas para improvisar. Então, até o improviso é treinado, é trabalhado antes. Não é uma luz divina assim, não. E ninguém sabe tudo sempre, né? A gente está sempre aprendendo, isso que é bacana. Smigo, no Sport TV você foi um dos craques da emissora, falando agora do Sport TV. Foi aí que apareceu o Smigo na TV, né? Qual a grande diferença que você encontrou entre o trabalho no rádio e na TV? Eu acho que você já falou um pouquinho disso, que foi em relação à vaidade, né? Na televisão é vezes 10, do que no rádio. No rádio mas tem outras coisas também. A televisão é uma exposição muito maior, né? Muito maior. Apesar de que eu vi num programa de rádio que já era sucesso, né? Numa época que o rádio era muito mais forte até do que é hoje. O Rock Bola já me deu
uma projeção, as pessoas paravam para falar comigo na rua e já tinha uma coisa forte. Mas a televisão, por mais que fosse um canal a cabo, né, que a gente sabe que a audiência é menor, a televisão te dá um raio assim de você vai dar uma exposição, o que acarreta uma responsabilidade muito maior. Porque ao mesmo tempo tem muito mais gente te vendo, tem muito mais gente te criticando. Se você fizer uma bobagem, tem muito mais gente vendo. Então o seu erro fica multiplicado. Então tem uma responsabilidade muito maior. Mas eu me dei muito bem na televisão, gostei demais. O que eu mais gostava, o programa quando foi do rádio para a televisão, ele tinha um cenário, um estúdio, né? uma casa, uma sala, e a galera ficava no estúdio, né? Os rock bola ficavam todos no estúdio. Ficava no sofá, não é isso? Tinha um sofá. E aí tinha ali uma resenha engraçada e tal. E eu fazia essa parte, mas eu ia para a rua e eu te confesso que a galera gostava muito mais de ficar no ar-condicionado no estúdio. Corta, volta, era gravado, faz de novo, não sei o quê, vê a piada e tal. E eu gostava muito mais de ir para a rua. Que na rua é quente, onde está acontecendo as coisas, num evento, num jogo de futebol, numa corrida, uma São Silvestre, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada. Cara, eu sempre preferi muito ir para a rua e dava muito, repercutia muito as matérias, né? E foi muito legal agora, com a pandemia, né? A gente retornou aqui no Rio com o Campeonato Carioca, a final do Campeonato Carioca, o SBT transmitiu a final do Campeonato Carioca. O Smigol foi um dos repórteres, do outro lado estava Isabelle Benito, eu não sabia que ela sabia de futebol, mas a mulher sabe de muita coisa. E aí o Smigol lá do lado, falando do Flamengo, e ela aparece no Fluminense, né? Foi bacana aquilo, Smigol, foi muito legal. O SBT voltou, inclusive, para o esporte. Isso é uma coisa que eu falo assim, para quem é dessa profissão, que a coisa mais certa que tem, que eu já ouvi, é que o mundo gira, e gira mesmo. Que eu nunca imaginei, ninguém imaginou que em janeiro, a final do Campeonato Carioca, o campeonato mais charmoso que tem, o estadual mais charmoso, ia parar na mão do SBT. Isso aí ninguém imaginou. Então, tem sim os coleguinhas ali que se apropriam, né, do evento. Era da Globo, foi da Globo anos e anos, né? E do nada, se você me perguntasse, eu falar, quem vai transmitir a final é o SBT. Eu falei, pô, tu enlouqueceu. Essa na hora da Chiquitita, é impossível. E realmente, por uma briga política, uma dança das cadeiras, uma coisa que não foge à minha alçada, eu estava no SBT fazendo o esporte lá e eles fecharam isso. A final vai ser do SBT. E as pessoas me ligando, me perguntando, eu falei, cara, não sei, acabou de resolver, foi no fim de semana. Na segunda, o meu chefe me ligou, falou, Smigol, tua Sérgio está em dia? A Sérgio é a credencial de repórter, né, de cronista esportivo. E eu falei, tá. Ele falou, então, malandro, você foi convocado, foi São Paulo que decidiu. Como eu já tinha trabalhado lá no Arena, que foi durante a Copa, foi um programa que o Silvio Santos fez louco lá de Copa do Mundo, com arquibancada, auditório, assistente... Era o Arena? Era o Arena, Eu acho que deixei uma boa impressão, porque na hora H eles pensaram que tinham milhões de repórteres, gente se matando aí para fazer, e meu telefone que tocou. E eu fui, vambora. E como a Isabelle também, acredito que ela jamais imaginou que seria ela, mas como ela é muito boa, ela é safo pra caramba, e a gente fez. E foi engraçado que você sabe que tem os coleguinhas que eram os detentores, que sempre fizeram, e a gente sabe que tem o repórter que é flamenguista e tal. E eu não tenho nada com isso, mas no dia da final eu estava lá no campo fazendo a reportagem lá ao vivo, numa audiência que foi recorde na SBT, uma audiência absurda. E daqui a 30 anos os caras vão lembrar, porra, essa final foi do SBT. E os outros coleguinhas que faziam todo fim de semana, que já deviam estar até entediados de fazer, estavam do lado de fora do estádio. Então, é uma coisa muito louca. Eu acho que você tem que estar preparado, porque a oportunidade pinta, a gente não imagina que vai acontecer. Tem que ter aquele time, tem que, participo sim, claro. E ter a documentação em dia. E foi aos 48 do segundo tempo, porque ainda teve um negócio do exame, porque para fazer foi super reduzido, também. Não tinha torcida, não tinha imprensa, eram pouquíssimas pessoas profissionais, e você testava na entrada do estádio. Fiz o exame do cotonete lá, que vai até o esôfago lá e roda lá dentro, e se por acaso testasse positivo, eu ia ter que ir, dali eu nem entraria no estádio, dali eu já voltava para casa. Então até o momento ali, 1 hora antes do jogo, eu estava na tensão, porque poderia ter pego o Covid, né? Tá aí, a gente pode pedir, você pede uma comida, pode vir o vírus na sacola, você não sabe, né? Então, até o último minuto, eu falei, cara, acho que era pra mim mesmo. Porque o cara enfiando o cotonete em mim, eu pensando, meu Deus, não pode dar positivo essa merda. E eu te garanto que devia ter uns 300 mil repórteres torcendo pra eu dar positivo, o cara pegar. Na fila lá.
Smigo, Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas de Pequim, Londres, experiências profissionais maravilhosas que você fez. Tem alguma história inusitada dessas coberturas? Tem, toda cobertura sempre tem. Os bastidores são melhores. Eu vou escrever um livro ainda, porque cada história... Mas eu te Conta digo umazinha pra gente, umazinha. O que eu acho mais legal de falar, cara, é que quando eu estava no Sport TV, na minha primeira Olimpíada que eu fui, eu não estava escalado pelo Sport TV. Não foi o Sport TV, não me botou. São sempre uma... Os caras falam, tem a panela, tem. Sabe que é aquele grupinho mais cascudo, mais antigo, né? Aquela galera. Que são os mais tops. E eu, como era um cara do humor, nunca estava cogitado para viagem nenhuma. E a parte legal dessa profissão é viajar, porque a gente já não ganha bem, né? O salário não é grande coisa. O repórter gosta de viajar, porque aí você conhece outro país, os caras podem trazer separa um dinheiro da diária lá e traz um presente pro filho. É bem assim, né? E eu nunca tava, né? E na primeira que foi Londres, na de Pequim, foi 2008, foi a primeira que eu fui em loco, né? Eu tinha feito a de Atenas daqui, comentando, não é a mesma coisa. E nessa eu já botei, em 2004 eu falei, na próxima eu vou. E na próxima eu já estava no Sport TV e quando foi formando o time eu vi que eu não estaria. Ah, não, tu não vai. Quem vai é o Tino Marcos, é a galera do primeiro time. E acabou que eu peguei, então eu falei, então me dá minhas férias aí, eu tinha férias para tirar, eu falei, vou tirar aí no mês da Olimpíada. E aí eu fiz um projetinho e fui lá na Oi FM, que era onde estava o Rock Bola na época, era a rádio comercial Zaça, né, a Oi FM, nem existe mais. E perturbei o chefe lá e ele falou, pô, a gente vai mandar o Bruno De Luca, que era o cara que eles escolheram para estar lá. Eu falei, cara, pô, maravilha. Mas beleza. Eu acho que tem que ser o cara do esporte, tem que estar também. E eu batalhei muito para ir, entendeu? Muita gente queria ter ido, até no Rock Bola a galera queria ter ido, mas era na China, era caro, era um fuso horário, era tudo difícil. A rádio não comprou direito, não tinha os direitos para entrar nas instalações esportivas, não tinha nada disso. E eu fiz no peito e na raça, pedi férias no Sport TV e fiz meu projetinho e fui, cara. E aí eu já aprendi a fazer. Então, na de Londres foi a mesma coisa, o Sport TV também não me escalou e eu falei, então me dá minhas férias aí, fui, vendi o projeto, arrumei os patrocinadores, fiz já pelas redes sociais e pela rádio também. Cara, então eu aprendi que você não depende do veículo, porque senão você fica no corredor chorando, pô, não me escolheram. Ah, eu era melhor que o outro, aquelas coisas de dor de cotovelo. E eu acho que não, você tem que arregaçar a manga e ir. E por outro lado, eu ter ido por minha conta, praticamente, eu escolhi o que eu ia cobrir. Então a galera do Rock Bola, o Alexandre Araújo, me mandava, ó, hoje vai ter vôlei de praia, temos chance de medalha. Hoje vai ter ginástica olímpica, porra, o Diego Hipólito tá nas cabeças. Então eu ia em todos os eventos. Quando você vai por um grande veículo, você às vezes fica limitado a cobrir uma coisa só, entendeu? Verdade. E aí, aquele monte de repórter, você tá lá no time e o cara falando, tu vai cobrir futebol. Pô, a seleção brasileira? Não, filho. Seleção brasileira é o Bruno Corte. Você vai cobrir o Uruguai. E tu fica lá na porta do hotel do Uruguai, acompanha o treino do Uruguai, vai pro jogo com o Uruguai e só vê isso, entendeu? Então ainda tive essa vantagem. Eu saquei logo, pô, cada dia eu ia para um lugar. Pô, hoje não tem brasileiro ganhando medalha, mas tem o Bolt. Pô, vou pro atletismo. Vou ver o Bolt. Ah, hoje tem o Dream Team dos Estados Unidos no basquete. Porra, então... Ah, tem uma menina com chance no arco e flecha. Eu pesava, falei, não, vou fazer o Dream Team. E eu pude ver, a minha Olimpíada foi um calidoscópio, foi muito mais colorido, entendeu? Eu aprendi muito, vi um monte de coisa. Uma coisa legal da Olimpíada que eu fiz, que eu entrei na Vila Olímpica, que é um negócio dificílimo, e eu consegui entrar na Vila Olímpica, e aí, pô, nesse dia eu fiz 500 matérias, porque eu estava dentro da Vila, e passava LeBron James, passava o Bernardinho do vôlei, sabe? Isso. Foi muito, muito legal. Isso eu tenho muita história. Quando eu escrever o livro, tu vai comprar, tu vai ler, tu vai se dedicar. Por favor. Não, e vou no dia que você estiver lançando o livro para pegar lá o seu autógrafo. Vou te dar com o maior prazer, amor. Com o maior prazer. Não, faz o teu bordão aí. Fala, Frozinha! Vai. Ah, Frozinha! No Rock Bola era... Muito boa noite, ouvintes bizarros desse programa sinistro, que é o Rock Bola. Muito bom, gente. Esse é o Smigo. Smigo, no SBT você cobriu uma Copa do Mundo. Imagino a emoção. Divide com a gente o que sentiu sobre trabalhar em seu país, numa competição tão importante. A Copa de 2014, né? Foi. Eu tava no Multishow, fazendo um programa do Sérgio Malandro, era o Papo de Malandro,
fazia também aquele programa, o Prêmio Multishow de Humor, que tinha Fernando Caruso, Bento Ribeiro, e ficava julgando. Pô, o Rafael Portugal, eu julguei ele, pô, quando ele estava começando. E ele disse que eu dei maior força para ele. Eu lembro que eu tinha zoado ele, mas eu estava bem ali, tranquilo, muito mais pro lado do entretenimento. E aí o SBT me chamou para fazer esse programa, que seria um programa de auditório, com matéria, com game, com convidado e tal, porque o SBT não ia passar jogo nenhum e não queria estar de fora da Copa do Mundo no Brasil, né? E aí eu fui perguntar pro meu chefe lá na Globosat. Falei, Pessegueiro, pô, recebi essa proposta aqui. Ele falou, SBT? Falei, é. Mas ele falou, é aqui no Rio ou é lá de São Paulo? Falei, não, vai ser gravado lá no estúdio, lá em São Paulo, lá em Anguera. Ele falou, pô, meu, vai correndo, filho. Pode ir. O próprio chefe falou, vai com tudo. E foi, a gente ficou um ano, fez o programa, pô, um barato o programa, conheci a Lívia Andrade, trabalhei com o Porpetone, o Edmilson, pentacampeão do mundo, que era... Cara, foi muito maneiro. Eu lembro que a gente fez o primeiro jogo do Brasil, foi em Itaquera. Brasil e Suécia, Croácia. Brasil-Croácia. Brasil-Croácia. O Marcelo fez um gol contra, logo no começo, mas depois ganhamos. E a gente não tinha credencial, não tinha nada. Então a gente, do lado de fora, vim gravando aquelas fofocas e tal, a galera pulando, bababá. E para esse jogo fui eu, Lívia, foi uma galera. Só a Lívia levava 10 pessoas. Era a maquiadora, a produtora dela, assistente, estagiária. Pô, era um salseiro, 2 câmeras, áudio, era uma galera. E quando chegou, cara, assim, no portão, a gente veio gravando, aí eu lembro que tava o Andreoli do CQC. O Andreoli era do CQC ainda, do lado de fora, no sol do raio laser de terno e gravata, barrado, uma galera ali, aquela fofoca. Quando a gente chegou com aquela equipe enorme, 2 câmeras, Lívia Andrade, toda aí grande, um cara lá da segurança falou, por aqui, foi passando tudo no raio-x e botou a gente pra dentro. E a gente não tava credenciado, mano. Daí eu liguei pro diretor, falei, irmão, nós estamos dentro do estádio. Ele falou, sai daí, tu não pode estar aí, pô, vocês estão malucos. Falei, mas agora já entramos, pô. Ele falou, então não faz imagem. Não pode fazer imagem. Assiste o jogo, grava aí, mas não mostra a imagem que você tá aí dentro. Olha que loucura, só no Brasil. Você imagina, primeiro jogo da Copa do Mundo, um perigo, uma preocupação com segurança, né, com terrorismo. E entramos todo mundo, pô. Eu, Lívia Andrade, foi uma doideira, cara. Foi legal. Acho que olharam pra Lívia e ficaram assim, deixa ela entrar. Com certeza. Essa galera SBT, com certeza. Só que, pô, tinha que ter, que ninguém olhou, que não tinha credencial, que a gente não estava credenciado. Quando eu vi, já estava todo mundo lá dentro. E esse programa só acabou por causa do 7-1. Porque aí, quando tomamos aquela porrada, que foi aquele vexame, a Copa acabou pro Brasil. Ele ainda durou um mês, mas o patrocinador master saiu outro, e deu aquela brochada, o futebol. E infelizmente acabou. Talvez, se o Brasil tivesse vencido essa Copa, esse programa poderia ter continuado, né? Porque o SBT não é muito fã de esporte. E agora o Silvio mudou de ideia. Agora é uma boa oportunidade de voltar o Arena SBT. Então, o pessoal que queira, coloca aí, verdade, o pessoal que gosta dessa... Eu acho difícil ter um Arena, que era um programa sábado à noite com muita grana, muito caro. Eu não digo sábado à noite. Mas, por exemplo, o SBT ele voltou a transmitir futebol, Libertadores, pegou o contrato da Libertadores aí. Não sei se depois dos jogos, ou antes dos jogos, até para preparar o torcedor, pudesse colocar algum programa, uma coisa de 40 minutos, 45 minutos, um tempo de jogo, para poder fazer a promoção do jogo, da partida. Seria bacana. Seria legal. Fica a dica. Fica a dica aí para o Silvio Santos. Mas já deu uma... Porque eles estão fazendo com o Theo José, de locutor. Contrataram o Todo Sul, o Theo José. E aí sempre tem um comentarista. Pegaram o Mauro Betti também, que é do Tanner, lá, do Esporte Interativo. E aí estão contratando de comentarista ex-jogadores. Então entrou o Edmilson, que já tinha trabalhado, fez o jogo do Palmeiras. O Ricardo Rocha comentou o jogo do São Paulo. O Mauro Galvão fez o jogo, acho que do Grêmio, que ele já jogou no Grêmio. Então tem um movimento aí legal e tá botando a galera para trabalhar. Então já deu uma aquecida no mercado, isso é positivo. Então, já vai a dica aí, da Rede Relâmpago. Se o SBT não fizer o Arena SBT, eu faço o Arena Relâmpago com o Smigol daqui a algum tempo, pô. E eu ofereço um salário bom. Fala, Frozinha! TV Turf e Rádio Mix FM, de onde tem o programa de primeira,
como é que é a sua vida atual do profissional Smigol, atual? Quanto às palestras, conta um pouco também sobre isso pra gente. Pô, a palestra, quando eu comecei a fazer o stand-up comedy, né, a minha peça de stand-up, também. Uma versão menor do teu show para finalizar um evento, né, ou para abrir um evento. Então comecei a fazer muito essa parte de ou mestre de cerimônias ou o próprio pocket show, que era uma versão menor do meu stand-up comedy. E aí comecei a fazer muito isso, fui pegando a cancha de como era, né? E isso salva, porque é uma grana que entra assim e tem um mercado muito aquecido. Aí na sequência eu fiz a palestra, porque aí eu também me chamavam muito para fazer faculdade de jornalismo, para falar para jovens estudantes de comunicação. Então comecei a fazer muita faculdade. Aí eu falei, cara, vou juntar e vou botar uma palestra para não ser só um blá 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 contando a minha história, minha trajetória. Eu vou meter umas histórias engraçadas, vou meter umas piadas no meio. Então eu dei uma mexida e eu botei e virou a palestra Humor Motivacional, que não fui eu que inventei esse nome é do Rebianchi, é outro humorista muito, muito bom, muito crazy, e ele já tinha essa palestra Humor Motivacional. E aí ele falou, não, Smigol, você pode botar. Então eu botei esse nome que tem tudo a ver. E é uma palestra que mistura o stand-up e as minhas vivências, minhas histórias profissionais. Então, também... faço o stand-up, o show. Tem a Rádio Mix, que é de segunda a sexta-feira, às 8 da noite. A gente faz ao vivo, né? Bom, mas fala também de renda, fala de coisas atuais. E esse projeto, né, o de primeira na Mix, 7 anos no ar. Então sou eu, o João Linston, Felipe Ruggeri e a Fernanda Maia, que também apresenta lá o SBT Esporte Rio. Então é um timezinho bem fechadinho assim, bem enxuto, né? Mas muito azeitado, uma engrenagem muito boa. E não tem aquele lance do que era o Rock Bola, que era um flamenguista, um vascaíno, um tricolor, um botafoguense. Não. Cada um tem o teu time, né? E todo mundo defende o time também, não precisa esconder o seu time. E não fica também aquela loucura, aquele bate-boca louco, porque não tá um contra o outro. É todo mundo falando de esporte com bom humor. É isso. E o SBT tá aí, né? Veio no embalo aí. Volta e meia eu tô fazendo alguma coisa lá com ele. Muito bacana, muito bacana. O programa é bem divertido, é bem bacana, é bem conduzido pela Fernanda e tem lá os Smigol também, tem uma galera muito boa, muito legal. E tem o de primeira, né? O de primeira que, olha, é hilário. Quando eles falam do time, cada bloco é um time, né? Cada bloco eles falam de um time. E aí o Smigol dá esse fala, Frozinha. Cara, a gente, morre de rir ouvindo no rádio. Fala, Frozinha. Faz de novo, Smigol. Faz de novo. Fala, Frozinha. Ah, Frozinha. Sabe que esse bordão? Ah, Frozinha. Deixa eu te falar que esse cara era o massagista do Flamengo. Massagista do Remo do Flamengo, que pegava aqueles caras de 100 quilos lá, gigante, e quando começava a fazer massagem, o cara começava a gritar, porque o cara vai sempre no ponto que tá mais, né, dolorido. E o massagista falava, calma, Frozinha, e ia te apertando. Ia te ferrando ali. E, pô, ele não tá mais entre aqui, o Miro, já foi pro outro plano, mas eu fiquei com esse negócio, virou um bordão, olha que loucura. Que doideira. Smigol, vamos pro nosso bate-bola? Vamos lá pro nosso bate-bola? Quer mandar um beijo pra alguém? Aí tem o Rodrigo Cardoso. O Barriga, meu camaradaço. Tá aqui, ó, entrou o Vitor Lopes. Barriga 10, o Rafael Luna, outro jornalista fera, também sabe tudo de MMA. Pô, a rapaziada toda que tá aqui prestigiando, Breno, Miguel. Pô, só mandar um abraço pra galera aí que para ouvir a gente e tem que prestigiar essa rapaziada que acompanha. Muito obrigado também pela presença, pela audiência de vocês aqui na Rede Relâmpago. Esse é o Smigol e vamos pro bate-bola. Smigol, qual o seu signo? Tá picotando aí, cara? Tá picotando, tá ruim. Tá me ouvindo bem? Agora sim? Foi? Vamos ver. Tá bem? Vamos se falando. Chega perto lá do roteador, já que você tá andando.
Seu signo! E agora ficou sem voz. Agora ficou sem voz, amigo. Ajeita aí que ficou sem voz. Tava melhor do que você tava. Quando você tava lá no quarto das crianças. Eu não sei se vocês estão ouvindo o Smigol aí. Eu não estou conseguindo ouvir o Smigol. Não? Opa! Tá melhorando, tá melhorando. Aí, agora te ouço. Mas tá bem escuro, você foi para dentro de uma caverna agora, pô. Tô na varanda aqui, ó. Aqui, meu, um banho, tá. Seu signo, Smigol? Eu sou virginiano, 5 de setembro. Cor preferida? Azul, né? Que é para valorizar a única coisa que eu tenho, né? Que é o olho azul. Ah, legal. Um hobby? Remar agora é hobby, né? Já remei muito, agora eu faço por prazer só. Até compito lá no Master, mas fofoca. Esporte preferido? Eu gosto de futebol, cara. Eu gosto de remo, eu gosto de correr, eu gosto de jogar tênis. Eu gosto de nadar no mar. Eu sou fã de esporte. Comida preferida? Eu gosto da comida simples, né? Um prato cheio de preferência, entendeu? Um arroz, feijão, farofa, adoro uma farofa, uma purê com carne moída, entendeu? Aquela bananinha picada na comida. Eu sou simples. Não tem tempo ruim, não. Quem come de tudo tá sempre mastigando, filho. Vai por mim. Isso! Uma bebida preferida? Cara, sabe que eu sou fraco de bebida, entendeu? Mas eu gosto de tomar uma vodka, que eu aprendi lá na Rússia que a vodka não dá barriga e dá onda rápido. Tu toma 2 caipirinhas, eu fico louco. Olha, só dando uma pausa, a Ellen Kathleen. Ellen tá te pedindo um beijo. Ellen Kathleen, querida, nossa fã do rádio, da televisão. Um beijo, Ellen, que tá sempre aí acompanhando. Beijo, Ellen. Pronto, Ellen. Tá aí o beijo do Smigol. Amigos são o que, Smigol, pra você? Pô, amigo é aquele cara que te atende qualquer hora, né? É uma coisa muito importante. Quem não tem amigo, filho, não tem nada. Amigo é bom pra... Aliás, você cultivar a amizade é o que faz bem pra tua cabeça, é o que vai te levar a ter essa alegria até o final da vida. Amigo é muito importante. Faça amizade, mantenha essas amizades. E a família? Família é tudo, cara. Pô, a família é tudo. Seja grande, pequena, colorida, homo, hétero. Família é aquela galera que tá fechada contigo para qualquer hora, que vai sempre estar do teu lado. Família é muito importante, muito importante. Deus para você é o que, Smigol? Cara, Deus é aquela coisa que a gente tem no coração, que para uns não importa o caminho, entendeu? Não importa se é da religião católica, se você é espírita. Eu gosto muito do espiritismo, mas se você é mais de uma religião afro, se você é protestante, não importa o caminho, todos eles vão levar a Deus. Então, você tem que acreditar em alguma coisa. Deus é aquilo que você se apega na hora que você está numa sinuca de bico, num labirinto, e não importa o caminho, seja na Bíblia, no Alcorão, seja como for. Até o ateu que só acredita no Big Bang também acredita em alguma coisa. Tem que ter um norte, né? Tá certo. E dinheiro é o que para os Smigol? Cara, dinheiro é importante, né? Dinheiro é importante, obviamente, mas não é tudo. Não é o foco pelo menos nunca foi da minha vida, entendeu? Eu nasci pelado, sem dente. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu apartamento, tenho um Fusca, tenho a minha moto. Formei o meu filho aí, tá entrando na faculdade. Então, eu sou bem tranquilo com isso. O dinheiro é importante para você ter conforto, para você poder viajar, mas eu acho que o cara que foca só no dinheiro, eu acho que perde um pouco. Eu não tenho essa onda, assim, eu sou um cara simples. E outra coisa, vai morrer todo mundo e não vai levar nada. Então, você fica acumulando, você morre e não leva nada, nem a roupa que você vai vestido é você que escolhe. Então, não pode ser a coisa mais importante o dinheiro, não. O dinheiro é importante só para a gente viver. Uma música preferida? Cara, eu gosto de música de MPB. Eu gosto da MPB, então, pra mim, Chico Buarque é gênio. Eu amo Raul Seixas, que é o nosso rock genuinamente brasileiro. Eu gosto do sertanejo. Não desses sertanejos modinha, não. Sertanejo mesmo, né? Raiz.
mas eu acho que o importante não é uma música só, é a trilha sonora, que a música te bota num estado de espírito melhor, né? Então, se às vezes você está num dia ruim, você bota aquela música que você gosta, e no meu caso eu gosto de uma MPB. Então, meu pensamento é sempre assim, vou privilegiar os artistas do Brasil, né? A galera que faz o som aqui, né, que é tão difícil, né? Eu sei o que é ser artista no Brasil, então eu gosto muito de MPB, música é importantíssima. Legal. Agora, Smigol por Smigol, Marcelo por Marcelo, como você se definiria? Eu sou o cara que está disposto a levar alegria sempre, vou estar sempre no alto astral e eu acho que cada um tem um talento. O meu é esse, é tirar o riso dos outros, é levar alegria. Por mais que eu seja artista, hoje em dia eu sou um cara muito profissional, então se tu me contratar pode ter certeza que eu vou chegar na hora com o texto decorado, vou estar estudado. A galera confunde um pouco, artista é porra louca e tal, e eu não vejo assim, eu sou o artista que bate o ponto, faz tudo direitinho, sou Caxias, entendeu? E tem esse talento, posso dizer assim, eu sei, essa qualidade que onde eu chego, o ambiente que eu chego, eu tô sempre vibrando no alto astral. Esse é o Smigol. Muito legal, Smigol. Eu tenho a te agradecer por ter aceitado o convite. Olha, agradecer a todos pela audiência. Vamos brindar? Vamos brindar com a nossa água? Ah, sim. Aqui, ó, trouxe até minha canequinha aqui do Smigol, ó. Canequinha do espetáculo. Olha aí, vamos brindar, Smigol. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Muito bem, muito bem. Obrigado, Smigol. Obrigado a todos que estão aí, que assistiram o nosso programa. Smigol, quer mandar um beijo para alguém? Um abraço? Vou mandar um beijo para vocês aí que estão assistindo, um abração para você, cara, para você continuar firme aí no teu propósito, que jornalismo é transpiração e você está no caminho certo, cara, é isso aí. Eu acho que as pessoas... Muito obrigado, tem que ter tem que ter muita disposição, tem que ter essa cara de pau, entendeu? De ligar, e um não pode, o outro não atende, aí um consegue, e aí um te indica o outro, e aí por aí. Então, para você nunca se desanimar quando a porta fechar, quando você tiver uma negativa, um não. E que também você não suba no salto, não pire, quando você conseguir uma coisa legal, porque a profissão é assim, é de altos e baixos, mas o que tem que ter é esse DNA aí, de perseguir, de batalhar, persistir, que aí não tem erro, vai dar certo. Adorei o seu conselho no início do programa, dizendo que eu estou no caminho certo pelo que você observou. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. A sua opinião é de muita relevância para mim, de muita relevância mesmo. E eu vou te falar... Beijo para você, meu amigo. Beijo em todos que assistiram. Tchau, tchau. Até o próximo Relâmpago Entrevista. Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Sucesso. Valeu. Fica com Deus. Valeu.